O Cruzeiro, Copa do Brasil. Copa do Brasil. E o técnico Paulo Pesolano já começou a montar o time para o duelo da Copa do Brasil no meio de semana, mas no começo da semana, na terça-feira, em Belém do Pará. Samuel Venâncio, bom dia. Começa a montar sim, Antônio Carlos, bom dia para o amigo ligado aqui no Tiro de Meta. Ele tem hoje aqui em BH e amanhã em Belém para definir o Cruzeiro que encara o Remo, terça-feira, estádio Baenão em Belém, partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Pesolano tem uma dúvida na zaga, isso é fato, porque o Brock cumpre suspensão, Wagner ou Zé Ivaldo para formar a dupla com Oliveira. No meio campo, Neto Moura tá fora, já jogou a Copa do Brasil pelo Mirassol, é baixa. Pode ser o João Paulo voltando, ou o Pedro Castro, ou o Adriano. Vamos ver o que fará o Pesolano. E para a vaga do Edu, que está machucado, Rodolfo é a primeira opção, mas de qualquer forma vamos aguardar. Ele tem novos jogadores também à disposição. O atacante já está liberado, treinando normalmente, foi inscrito no BID, veio emprestado pelo Atlético Paranaense. O Cruzeiro começou a Série B com um elenco montado, e quem fala sobre isso aqui no Tiro de Meta é o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Ele fez um balanço dos primeiros dias da gestão do Ronaldo e como o Cruzeiro trabalhou para montar este elenco inicial. Claro que depois vai ter a outra janela e pode chegar mais peça. Fala, Pedro Martins. A gente não quer só investir em dinheiro, não quer que o atleta venha aqui só porque ele vai ganhar mais. A gente quer pessoas que façam parte do nosso projeto e que acreditem nesse projeto, acima de tudo. Ao longo desse processo, a gente reduziu o elenco principal de 43 atletas em 2021 para 26 em 2022, uma redução de 40%. Por que aconteceu essa redução? Primeiro ponto, a gente não tem condição de pagar 43 atletas na equipe principal. E o segundo, que a gente preza pela qualidade de trabalho. Se você olha as melhores práticas do mundo, os principais elencos do mundo, não precisa ter muito jogador. Você precisa escolher os jogadores certos. Os jogadores que fazem parte de um modelo de jogo, onde a gente compreende as funções, mais de uma função que esse atleta pode executar. E por isso que a gente reduziu o elenco. Além disso, podemos falar que haviam 210 jogadores nas categorias de base do clube. 210 jogadores é um número absurdo quando a gente fala das categorias que existem aqui. Fizemos essa redução. E nessa redução a gente está prezando muito mais pela qualidade do serviço do que pela quantidade de pessoas. A gente quer oferecer o melhor serviço possível para desenvolver o melhor perfil de atleta possível, dentro e fora do campo. É com esse trabalho que a gente vai conseguir formar atletas de alto nível. Além disso, conseguimos fazer um trabalho de integração imenso entre profissional e categorias de base. Trouxemos o elenco do Sub-20 para treinar na Toca 2 e estar completamente integrado às atividades não só dos atletas, mas também das comissões técnicas. Isso resultou em 23 atletas da base relacionados para os jogos da equipe principal e 18 jogadores atuando durante todo o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Muito bem, tá aí o Pedro Martins conosco aqui no Tiro de Meta da Itatiaia. Ele que falou que teve uma redução drástica no orçamento, muita gente saiu, muitas saídas também na base, eram mais de 200 jogadores nas categorias de base do Cruzeiro e teve uma redução considerável. Isso significou aí uma economia ao longo do ano de 55 milhões de reais no orçamento que estava previsto, Antônio Carlos. Tá certo, Samuel Venâncio, 6h22, voltando à Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, 5 jogos fecharam a segunda rodada. Em Ponta Grossa, o Operário bateu a Ponte Preta 2-0, conquistando a primeira vitória. O Operário abriu o placar aos 25 do primeiro tempo, gol contra marcado por Bernardo, lateral da Ponte. Aos 21 da etapa final, Thales ampliou para os donos da casa. No Castelão, em São Luís, no Maranhão, Sampaio Correia empatou com Tombense 1-1. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Mateuzinho marcou um belo gol de fora da área, abrindo o placar para o Tubarão. Aos 37, Everton Galdino empatou para o Tombense. Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, o Guarani Sport não saíram do 0-0. O Bugre segue sem vencer na Série B, acumulando apenas 1 ponto na tabela. Já no Rei Pelé em Maceió, CRB e Vasco empataram 1-1. Os 2 gols foram marcados no primeiro tempo. Richard abriu para os alagoanos aos 9 minutos e Raniel empatou para o Vasco aos 37 do segundo tempo.